tudo bem? Nesse vídeo, eu vou mostrar os tipos de verbos. Os verbos estão separados em 3 grupos. O primeiro é o grupo dos verbos simples. Sinal de verbo, sinal de simples. O que tem dentro deste grupo? Neste grupo estão os verbos que usam partes do corpo, do rosto. São verbos que não têm, que não precisam de concordância. Um exemplo dentro desse primeiro grupo é o verbo pensar. Eu penso. Você pensa? É igual, pensar. Eu gosto. Você gosta? Eles gostam. Outro. Querer. Eu quero ir para casa. Eu quero. Você quer? Outro. Eu converso com você. Eu converso. Esse é o verbo conversar. Você conversa comigo? Eu converso com ele. Conversar. Então, conversar, pensar, gostar, querer, esses verbos não têm concordância, não precisam, ok? O segundo grupo de verbos precisa de concordância, de ligação, de direção. Como? O verbo perguntar. Esse é o verbo perguntar. Esse verbo depende da frase, do contexto. Eu pergunto para você. Você quer sorvete? Você pergunta para mim. Você pergunta para mim. Quer sorvete? Viu? Percebeu? Eu pergunto para você, você pergunta para mim. Eu pergunto para ele. Ele quer sorvete? Eu pergunto para ele para mim, eu para ele, você para mim e assim por diante. Outro, responder. Eu respondo para você que eu quero. Ele responde para mim, ele quer. Ele responde para mim, eu respondo para você, ele para mim, ele responde para ele. Aqui uma pessoa que eu vou marcar, ela. Aqui, ele. Ela responde para ele que ela quer. Ele responde para ela, ok. Eles se respondem. Eu respondo para você, você para mim, ele para ela e todos se respondem. Outro verbo é o verbo dar. Eu dou para você, você dá para mim, eu dou para ele, eu distribuo para vocês. Outro verbo é andar. Eu andei para onde? Eu fui para lá, eu andei para cá, eu subi, eu desci. Você veio até mim ou como? Esse verbo andar eu posso usar assim também. Eu andei até lá, você andou até mim, eu fui até você, certo? Deu para entender esses verbos que precisam de concordância? O terceiro grupo são os verbos manuais. São verbos que precisam de concordância com o que é utilizado. Por exemplo, uma tesoura, o verbo cortar. Eu corto o quê? O que eu vou cortar? O cabelo? Ah, então eu vou cortar assim. Por exemplo, o pão. O pão eu vou cortar assim? Fica estranho, não é utilizado. Como corta o pão? Você aí em casa, como que você faz com o pão? Você corta assim. Esse verbo precisa de concordância com o que é utilizado.
porque o instrumento precisa estar de acordo. A árvore. Esse é o sinal de árvore. Eu corto como? De que forma você corta a árvore? Assim ou assim? Tem várias formas de como fazer. Outro exemplo é o verbo matar. Esse é o sinal de matar, mas esse sinal de matar é geral. Eu não sei como que esse homem matou essa pessoa. Como? Eu não sei. Eu sei que o homem matou essa pessoa. Mas se eu sei que ele matou com uma faca, ele utilizou uma faca, ele esfaqueou, matou assim. Ou se ele matou com uma arma, ele atirou. Como? Com um carro, ele bateu o carro? Ou ele bateu o carro numa pessoa, ele atropelou a pessoa e ela morreu? Com o carro, uma batida. Ele matou como? Por exemplo, uma barata. Você mata como? Com o chinelo. São várias formas, ok? Outro verbo, abrir. Abrir. Esse sinal de abrir é geral. Abrir o quê? Combina com o quê? Com a janela. Abrir a janela. Mas a minha janela não abre assim. Ela abre assim. Ou, por exemplo, a minha janela abre assim. Como que a janela abre? Como ela é? Você abre assim ou assim. São várias formas. O objeto precisa concordar com o verbo. Por exemplo, abrir uma lata. A lata abre assim. Ou abrir um zíper de um estojo, de um penal. Abrir. Tem vários jeitos, várias formas. Eu vou usar o verbo mais parecido com a realidade do que eu preciso fazer. Abrir, fechar, igual. Abrir e fechar a janela, ou abrir assim e fechar assim. Abrir uma rosca assim, fechar assim. Abrir um zíper assim, fechar assim. Tem várias formas do verbo. Vocês agora terão uma tarefa. Tarefa, o que é? Pesquisar verbos. Vocês vão observar como o verbo é. Se ele é simples, se ele é manual, se ele é direcional. Vocês vão estudar e se apropriar. A pesquisa dos verbos pode ser feita onde? Tem um livro chamado Capovilla. Esse dicionário, que na verdade são dois, é uma enciclopédia que tem vários sinais contidos. Tem também sites, como por exemplo esse, que vocês podem assistir, podem entrar e ver sinais. Também tem outros vídeos aqui no YouTube, que tem muitos sinais, e eu tenho um outro canal no YouTube que também tem sinais de verbos. Se você estudar e observar como são os verbos, você vai se apropriar cada vez mais. Os verbos vão continuar, eu vou continuar mostrando frases, contextualização nos outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado, comentem e curtam esse vídeo. No próximo vídeo vai ter mais gramática. Tchau!